O telefone vibrou no exato instante em que todos erguiam as taças nas bodas de ouro dos sogros de Linda. Era Léo, seu filho de apenas 10 anos, que deveria estar a quilômetros dali, em segurança. "Mãe, saia daí, agora!" A voz dele, tomada pelo pânico, gelou o sangue da mulher. Ela correu para o corredor sem fôlego, as mãos trêmulas. "Léo, o que está acontecendo? Você está bem?" Perguntou quase sem voz. "Confie em mim, mãe. Saia já antes que seja tarde demais." Quando Linda olhou novamente para a festa, o que viu a fez querer gritar. Antes de continuarmos a história, quero te ver nos comentários. Escreve de qual cidade e país você está assistindo. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer nosso trabalho e alcançar mais pessoas com histórias emocionantes. As bodas de ouro dos sogros de Linda eram celebradas com toda a pompa que 50 anos de casamento mereciam. O salão do clube estava decorado com arranjos dourados, fotografias antigas espalhadas pelas mesas mostravam a trajetória de Dona Helena e seu Carlos, da juventude humilde até o império imobiliário que construíram juntos. Linda observava o marido Diego discursando emocionado sobre os pais, suas palavras ecoando pelo salão repleto de amigos, parentes e sócios dos negócios da família. A sogra de Linda, elegante em seu vestido dourado, segurava a mão do marido enquanto recebia as felicitações. Aos 75 anos, ela mantinha a postura altiva de quem sempre comandou tanto o lar quanto as decisões financeiras importantes. Seu Carlos, aos 78, exibia o sorriso satisfeito de quem via seu legado sendo perpetuado pelos filhos. A mesa principal reunia toda a família: Diego e Linda, o irmão de Diego, Roberto, com a esposa, e os netos, exceto Léo, que havia ficado com Roberto para cuidar dos primos menores. O ambiente estava carregado de nostalgia e celebração. Garçons circulavam servindo champanhe francês importado, enquanto uma pequena orquestra tocava as músicas que marcaram a vida do casal. Linda se sentia deslocada naquele universo de luxo, ainda se adaptando aos padrões da família após 3 anos de casamento. Sua origem simples sempre transparecia nessas ocasiões, por mais que Diego insistisse que ela pertencia ali. Os olhares sutis de alguns convidados a lembravam constantemente que ela era a nora que veio de baixo. Durante o jantar, as conversas giravam em torno dos negócios imobiliários, investimentos e planos de expansão da empresa familiar. Diego participava ativamente, demonstrando conhecimento e ambição que impressionavam os sogros. Linda sorria e assentia quando necessário, mas sua mente estava com Léo. Ele havia protestado quando soube que não poderia ir à festa, alegando que queria ver os vovôs receberem o prêmio. A explicação de que era um evento apenas para adultos não o convenceu completamente, mas Roberto se ofereceu para ficar com as crianças em casa. A noite transcorria perfeitamente, até que Dona Helena se levantou para um discurso especial. Ela agradeceu a presença de todos e, com lágrimas nos olhos, falou sobre a importância da família e da continuidade do legado. Foi quando mencionou os futuros herdeiros que o estômago de Linda se contraiu. O olhar que a sogra lançou para ela tinha algo estranho, quase predatório. Diego apertou a mão de Linda por baixo da mesa, mas havia tensão em seu toque. Algo estava acontecendo ali, algo que Linda não compreendia completamente. O brinde final estava sendo preparado quando o telefone de Linda vibrou insistentemente no bolso da clutch dourada que Diego havia comprado especialmente para a ocasião. Inicialmente ela ignorou, pensando ser alguma mensagem sem importância. Mas a vibração persistiu, urgente, desesperada. Quando finalmente olhou a tela, o nome de Léo aparecia com várias chamadas perdidas. O coração de Linda disparou imediatamente. Seu filho jamais ligaria durante um evento assim, a menos que fosse extremamente necessário. Linda levantou-se discretamente durante o brinde, murmurando uma desculpa sobre ir ao banheiro. O corredor do clube estava silencioso, contrastando com a celebração que continuava no salão principal. Ela atendeu a ligação com as mãos tremendo, tentando manter a voz baixa para não chamar atenção.
Léo, filho, o que aconteceu? A respiração ofegante do menino do outro lado da linha arrepiou a espinha da mãe. Ele parecia ter corrido ou estar em pânico absoluto. Mãe, você precisa sair daí imediatamente. A voz dele saía em rajadas entrecortadas, carregada de uma urgência que Linda jamais havia ouvido antes. Léo, me explique o que está acontecendo. Você está machucado? Onde está o tio Roberto? As perguntas de Linda se atropelavam enquanto ela caminhava nervosamente pelo corredor, tentando processar o desespero na voz do filho. O tio está aqui, mas mãe, escute. Você não pode assinar nada hoje. Não importa o que digam. Não assine nada. A especificidade da advertência gelou o sangue de Linda. Como seu filho de 10 anos saberia sobre documentos? Léo, você está me assustando. Por que está falando sobre assinar coisas? O silêncio do outro lado durou alguns segundos eternos antes dele continuar, a voz ainda mais baixa. Eu ouvi a conversa deles, mãe. O vovô Carlos e o papai. Eles têm papéis para você assinar hoje. Dizem que é sobre seguro de vida, mas não é verdade. A visão de Linda começou a ficar turva. Que conversa, Léo? Onde você ouviu isso? Eu estava brincando de esconde-esconde com os primos no escritório do vovô. Me escondi atrás da estante grande quando eles entraram. A voz do menino ficou ainda mais tensa. Mãe, eles falaram sobre um testamento. E sobre você ter que morrer para eles ficarem com o meu dinheiro da herança. As palavras dele ecoaram no corredor como tiros. O corpo inteiro de Linda começou a tremer incontrolavelmente. Léo, tem certeza do que ouviu? Isso é muito sério. Tenho certeza, mãe. O vovô disse que o seguro seria de 5 milhões e que você, sendo jovem, ninguém suspeitaria se acontecesse um acidente. A perna de Linda cedeu e ela teve que se apoiar na parede. O papai perguntou sobre os documentos e o vovô disse que tudo estava pronto. Que hoje era a noite perfeita, porque todos iam pensar que foi celebração demais. A realidade começou a desmoronar ao redor de Linda. Seu próprio marido estava planejando sua morte junto com o sogro, usando o filho dela como pretexto para a herança. O corredor pareceu girar quando a magnitude da situação atingiu Linda. 3 anos de casamento, 3 anos em que acreditara estar construindo uma família, e tudo não passava de uma armadilha elaborada. Mãe, você ainda está aí? A voz preocupada de Léo trouxe Linda de volta à realidade. Estou, filho. Continue me contando o que ouviu. Ela precisava de mais detalhes, mais informações, para entender completamente o plano diabólico que haviam arquitetado contra ela. O vovô mostrou uma pasta para o papai e disse que dentro tinha o testamento falso e a apólice de seguro, que você ia assinar pensando que era proteção para mim, mas na verdade estava assinando sua própria sentença de morte. A frieza dos detalhes que Léo descrevia fazia Linda perceber quão meticulosamente tudo havia sido planejado. Eles falaram sobre fazer parecer um acidente de carro na volta da festa, que a estrada da serra é perigosa, principalmente à noite. Cada palavra era uma punhalada na confiança de Linda, na sua fé na família que acreditara ter escolhido. Mãe, o papai perguntou se você tinha certeza e o vovô riu. Disse que foi ideia dele mesmo desde o começo, que você era perfeita, jovem, sem família próxima para investigar muito, e que eu, sendo pequeno, seria fácil de manipular depois. A monstruosidade do plano começou a fazer sentido para Linda. Ela era órfã, criada por tias que haviam falecido anos antes. Não tinha irmãos ou parentes próximos que pudessem questionar uma morte súbita. Era a vítima perfeita para um crime elaborado. Tem mais, mãe. Eles falaram sobre a herança que o bisavô deixou para mim quando nasci. Essa informação pegou Linda de surpresa. Ela sabia que o bisavô de Léo havia deixado algum dinheiro para ele, mas Diego sempre foi vago sobre valores e detalhes. O vovô disse que são 20 milhões de reais que ficam comigo até os 18 anos. Mas se você morrer, o papai vira meu responsável legal e pode usar o dinheiro. A ganância por trás de tudo se revelava em sua forma mais cruel. Léo, onde exatamente você estava escondido? Tem certeza que eles não te viram? A preocupação de Linda pela segurança do filho se somava ao terror da própria situação.
Tenho certeza, mãe. Eu me escondi atrás da estante de livros grandes, naquele cantinho escuro. Eles nem olharam para lá. Pelo menos o menino estava seguro por enquanto. Mas, mãe, o pior de tudo foi quando o vovô disse que depois que você morrer, eles vão me mandar para um colégio interno para superar a tragédia. Na verdade, querem me afastar para usar meu dinheiro em paz. A crueldade do plano estarreceu Linda. Não apenas queriam assassiná-la, como planejavam afastar Léo de qualquer possibilidade de descobrir a verdade ou questionar as decisões sobre sua herança. Filho, você consegue sair da casa sem o tio Roberto perceber? Linda precisava tirar o menino dali imediatamente. Se descobrissem que ele havia escutado a conversa, Léo também correria perigo. Consigo, mãe. Tem uma porta dos fundos que dá para o jardim. Posso sair por lá. Léo, escute com atenção. Você vai sair pela porta dos fundos e andar até a praça que fica a 3 quadras da casa do tio. Lembra onde é? A voz de Linda assumiu o tom firme que usava em emergências, tentando transmitir calma enquanto seu mundo desabava. Lembro, mãe. É onde tem aquele parquinho que você me levava antes. O coração do menino estava disparado. Linda podia ouvir pela respiração, mas ele mantinha a coragem. Isso mesmo. Fique lá e me aguarde. Não fale com ninguém, não aceite ajuda de estranhos. Vou buscar você. Linda voltou para o salão tentando controlar a expressão facial, fingindo que nada havia acontecido. A festa continuava em seu auge. Os convidados riam e brindavam alheios ao horror que se desenrolava nos bastidores. Diego a viu retornando e acenou, indicando que ela deveria se juntar a ele perto da mesa principal. Linda caminhou lentamente, observando cada detalhe, cada expressão, tentando identificar quem mais poderia estar envolvido na conspiração, além dele e do sogro. Querida, onde você estava? Perdeu o brinde especial que meu pai fez para você. A voz doce de Diego soava como veneno aos ouvidos de Linda, agora que ela conhecia suas verdadeiras intenções. Desculpe, amor. Estava no telefone com o Léo. Sabe como ele é carinhoso. Queria saber se a festa estava bonita. Linda mentiu, naturalmente, forçando um sorriso enquanto observava a reação do marido. Não houve mudança em sua expressão, mas ela percebeu que seu Carlos as observava atentamente do outro lado do salão. Aliás, Linda, meu pai quer conversar conosco sobre alguns documentos importantes. Nada demais. Apenas uns papéis de seguro que ele quer que assinem hoje mesmo. As palavras de Diego confirmavam exatamente o que Léo havia contado à mãe. A frieza com que ele pronunciou a sentença de morte disfarçada deu náuseas a Linda. Documentos? Que tipo de documentos? Por que não pode esperar até semana que vem? Fingir ignorância era a única proteção de Linda no momento. São coisas importantes, querida. Proteção para você e para o Léo, caso algo aconteça comigo. Meu pai sempre foi cuidadoso com essas questões. Diego colocou a mão na cintura de Linda, um gesto que sempre a tranquilizara, mas agora a fazia sentir como se estivesse sendo marcada para a morte. Papai quer aproveitar que temos o advogado da família aqui na festa. É mais prático resolver tudo hoje. A presença de um advogado na conspiração significava que o plano era ainda mais elaborado do que Linda imaginara. Dona Helena se aproximou deles com um sorriso que antes Linda julgava maternal, mas agora reconhecia como calculista. Linda, querida, que bom que voltou. Carlos está ansioso para conversar com vocês sobre o futuro da família. As palavras da sogra carregavam um peso sinistro. Já preparamos tudo no escritório particular dele aqui no clube. É mais reservado para tratar de assuntos importantes. A armadilha estava sendo montada na frente de Linda e ela precisava encontrar uma forma de escapar sem levantar suspeitas. O escritório particular do clube era um ambiente opulento, com estantes de livros de couro. Um globo-bar antigo e uma mesa de mogno que dominava o centro da sala. Seu Carlos estava sentado atrás dela como um juiz, com uma pasta aberta diante de si. Do lado direito, um homem de meia-idade em terno caro, o advogado da família, organizava papéis com a precisão de alguém habituado a transações importantes. Diego guiou Linda até uma cadeira em frente à mesa, sua mão ainda pousada nas costas dela como um carcereiro gentil. Linda, minha cara nora,
Sente-se à vontade. O que vamos tratar aqui é pelo bem de toda a família. A voz de seu Carlos era carregada de uma cordialidade falsa que agora Linda conseguia enxergar claramente. Como você sabe, sempre me preocupei com o futuro do Léo. Um menino tão inteligente merece toda a proteção possível. Ele folheou alguns documentos enquanto falava, criando um suspense teatral que fazia Linda suar frio. Dr. Henrique, aqui presente, preparou alguns documentos importantes. O advogado acenou formalmente, seus olhos frios avaliando Linda como se ela fosse uma assinatura em um contrato. São documentos que garantem que Léo esteja sempre protegido financeiramente, independentemente do que aconteça. As palavras ecoavam com duplo sentido. O primeiro documento é um seguro de vida no seu nome, Linda. 5 milhões de reais, que garantirão o futuro do seu filho. A garganta de Linda estava seca, mas ela conseguiu articular algumas palavras. 5 milhões não é um valor muito alto para alguém da minha idade. Ela tentou soar genuinamente curiosa, não desconfiada. Pelo contrário, querida, Diego interveio. Considerando que você é jovem e saudável, o prêmio é bem acessível e o valor garante que Léo tenha uma vida confortável se algo inesperado acontecer. A frieza com que ele falava sobre a morte da esposa era aterrorizante. O segundo documento, continuou seu Carlos, é uma atualização do testamento do bisavô do Léo. Apenas alguns ajustes legais para garantir que tudo esteja em ordem. Dr. Henrique empurrou os papéis para Linda, indicando onde assinar. São apenas formalidades, mas importantes para proteger a herança da criança. Linda pegou os documentos com mãos trêmulas, fingindo ler enquanto sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma saída. Os papéis confirmavam exatamente o que Léo havia escutado. O seguro de vida estava redigido de forma que, em caso de morte acidental, o valor seria pago imediatamente ao beneficiário, o marido de Linda, na qualidade de responsável pelo menor. O testamento tinha cláusulas que transferiam o controle da herança de Léo para Diego até a maioridade do menino. Era uma sentença de morte perfeita, disfarçada de proteção familiar. Preciso ir ao banheiro antes de assinar, Linda disse, colocando os documentos de volta na mesa. É muita informação para processar de uma vez. Dr. Henrique consultou o relógio com impaciência mal disfarçada. Senhora Linda, são documentos bem diretos. Quanto mais cedo resolvermos isso, mais cedo poderemos voltar à festa. Havia urgência em sua voz que confirmava os piores temores de Linda. Eles queriam tudo resolvido rapidamente para executar o próximo passo do plano. Querida, tem razão. É muita responsabilidade. Diego se levantou e veio até Linda, colocando as mãos nos ombros dela. Mas pense no Léo. Esse é o futuro dele que estamos protegendo. Os dedos de Diego apertaram levemente os ombros de Linda, um gesto que poderia parecer carinhoso para os observadores, mas que ela sentiu como uma ameaça velada. Além disso, hoje é a noite perfeita para resolver isso. Todos os familiares estão aqui. O Dr. Henrique está disponível. É verdade, Linda. Oportunidades como esta são raras. Seu Carlos se recostou na cadeira, seus olhos estudando Linda atentamente. E considerando que vocês viajam bastante de carro, especialmente naquela estrada da serra onde vocês têm a casa de campo, é prudente estar preparado para qualquer eventualidade. A menção específica à estrada da serra fez Linda engolir em seco. Era exatamente o que Léo havia contado sobre o plano deles para o acidente. Fingindo hesitação, Linda murmurou. Vocês têm razão. É que nunca assinei documentos tão importantes assim. Dr. Henrique adiantou-se. Posso explicar cada cláusula detalhadamente se desejar. Linda aceitou o oferecimento, forçando interesse genuíno. Seria ótimo. Quero entender tudo direitinho. Enquanto ele começava a explicar os termos legais, ela observava discretamente a disposição da sala, procurando possíveis saídas ou objetos que pudesse usar se precisasse. A apólice de seguro tem uma cláusula especial para a morte acidental que duplica o valor em casos específicos, explicou o advogado com frieza profissional. Acidentes de trânsito, por exemplo, especialmente em estradas consideradas perigosas. Ele apontou para uma linha específica no documento.
Isso significa que, nessas circunstâncias, o beneficiário receberia 10 milhões ao invés de 5. A especificidade da cláusula arrepiou Linda. Eles haviam planejado cada detalhe. Diego acrescentou: papai sempre diz que é melhor estar preparado para o pior. E considerando que Léo ficou muito ligado a você esses 3 anos, é importante garantir que ele tenha recursos para superar qualquer trauma. A forma como ele falava sobre a morte de Linda como algo inevitável e sobre Léo como uma questão a ser resolvida fez ela perceber que estava diante de psicopatas frios e calculistas. Sabem, preciso mesmo usar o banheiro antes de assinar. São decisões importantes demais para tomar com a mente dispersa. Linda se levantou, tentando parecer natural, enquanto seu coração batia descompassado. Dr. Henrique suspirou visivelmente irritado. Senhora Linda, o tempo está passando. A festa já está no final e temos outros compromissos após isso. A pressa deles estava se tornando cada vez mais óbvia. Vou com você, querida. Diego se levantou também, mas seu Carlos o deteve. Deixe a menina ir sozinha, filho. Mulheres precisam de seu tempo para essas coisas importantes. Houve uma troca de olhares entre eles que Linda não conseguiu decifrar completamente, mas sentiu que havia uma razão estratégica para a deixarem sair sozinha. Talvez confiassem demais em sua própria armadilha ou quisessem discutir algum detalhe final do plano. No corredor, Linda foi direto para a saída de emergência que havia notado anteriormente. O alarme estava desabilitado, provavelmente para facilitar a circulação durante eventos. Ela saiu diretamente para o estacionamento, onde localizou o carro do casal. Sempre carregava uma chave reserva na bolsa, um hábito que desenvolvera após algumas situações constrangedoras no passado. Nunca imaginara que esse costume poderia salvar sua vida. Linda ligou o motor e dirigiu em direção à praça onde Léo a esperava. Cada segundo parecia uma eternidade, e ela verificava constantemente o retrovisor, esperando ver Diego ou seu Carlos a seguindo. A cidade estava tranquila naquela hora da noite. Apenas alguns carros circulando pelas ruas bem iluminadas. Léo estava exatamente onde havia prometido estar, sentado em um banco baixo uma árvore, sua silhueta pequena e vulnerável partindo o coração da mãe. Mãe! Ele correu até o carro quando a viu, seus olhos brilhando de alívio e medo misturados. Você conseguiu sair. Eu fiquei com tanto medo que eles descobrissem alguma coisa. Linda abraçou o filho com força antes de ajudá-lo a entrar no carro. Conseguimos, filho, mas agora precisamos sair da cidade imediatamente. Enquanto dirigia, ela explicou rapidamente o que havia descoberto no escritório, confirmando que tudo o que Léo havia escutado era verdade. Para onde vamos, mãe? A pergunta de Léo fez Linda perceber que não havia planejado além da fuga imediata. Longe daqui, filho. Muito longe. Ela pegou a estrada que levava à capital, decidindo que a primeira parada seria a delegacia federal. Um crime desse porte, envolvendo fraude de seguros e tentativa de assassinato, precisava ser denunciado às autoridades competentes. Mas primeiro, precisavam de provas sólidas e um local seguro. Na capital, mãe e filho procuraram um hotel discreto longe do centro, pagando em dinheiro para evitar rastros. Léo estava assustado, mas corajoso, percebendo a gravidade da situação sem perder a confiança na mãe. Durante a madrugada, enquanto ele dormia, Linda organizou mentalmente todas as informações que tinham e começou a pesquisar na internet sobre os procedimentos legais para esse tipo de denúncia. Ela descobriu que precisariam de mais do que apenas o testemunho de uma criança para convencer as autoridades. Na manhã seguinte, Linda procurou um advogado criminalista recomendado por pesquisas online. Dr. Marcos tinha escritório no centro da cidade e anos de experiência em casos complexos de crimes financeiros. Quando Linda relatou a situação, ele ouviu atentamente, fazendo anotações detalhadas. O depoimento do Léo é importante, mas precisamos de evidências físicas, explicou. Documentos, gravações, registros financeiros, algo que comprove a conspiração além da palavra de vocês. Os documentos estão no escritório do clube, Linda lembrou. Provavelmente também na casa do meu sogro. Dr. Marcos reflexionou. Conseguir acesso a esses documentos legalmente
será complicado. Precisamos de uma ordem judicial, e para isso necessitamos de indícios consistentes. Ele sugeriu que eles entrassem em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência, documentando oficialmente as suspeitas e o relato de Léo. Na delegacia, o delegado responsável inicialmente demonstrou ceticismo. Senhora, são acusações muito graves contra pessoas aparentemente respeitáveis na sociedade, disse após ouvir a história de Linda. Entendo sua preocupação, mas precisamos proceder com cautela. Foi somente quando Léo detalhou exatamente o que havia ouvido, incluindo informações específicas sobre valores e métodos, que a expressão do delegado mudou. Criança, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Tenho sim, senhor delegado. Eles falaram que a mãe ia morrer na estrada da serra e que ia parecer acidente. O vovô riu quando disse que foi ideia dele desde o começo. A seriedade e consistência no depoimento de Léo impressionaram o policial. E mencionaram alguma coisa sobre prazos ou datas? Léo pensou por um momento. O vovô disse que hoje era perfeito porque todos iam pensar que a mãe bateu o carro por causa da bebida da festa. O delegado decidiu abrir uma investigação preliminar. Vamos monitorar a movimentação deles discretamente, enquanto reunimos mais evidências. Vocês precisam ficar em local seguro até conseguirmos mais informações. Ele os encaminhou para uma casa de proteção a testemunhas temporária, onde ficaram hospedados sob identidades falsas enquanto a polícia trabalhava no caso. 2 dias depois, o delegado chamou Linda e Léo à delegacia com novidades importantes. Conseguimos uma ordem judicial para investigar as finanças da família e encontramos algumas irregularidades interessantes. Ele mostrou documentos espalhados sobre a mesa. Aparentemente, seu marido e sogro têm dívidas muito maiores do que aparentam. O império imobiliário está praticamente falido, sustentado apenas por empréstimos bancários com garantias duvidosas. Isso explica o desespero deles pela herança do Léo, comentou Linda, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Exatamente. E descobrimos algo ainda mais perturbador, continuou o delegado. Você não é a primeira esposa do seu marido a ser colocada nessa situação. O sangue de Linda gelou. Como assim? Há 5 anos, antes de conhecê-la, Diego foi casado por apenas 8 meses com uma mulher chamada Paula. Ela morreu em um acidente de carro na mesma estrada da serra. A revelação deixou Linda sem ar. E foi investigado? Na época foi arquivado como acidente. Estrada perigosa, chuva, carro derrapou. Mas agora, com as informações de vocês, estamos reabrindo o caso. O delegado continuou. Paula também havia assinado uma apólice de seguro de vida pouco antes da morte. 2 milhões, valor menor, mas seguindo o mesmo padrão. Linda estava casada com um assassino serial, e Léo e ela eram as próximas vítimas da série. Tem mais. Conseguimos autorização para grampear os telefones deles após recebermos a denúncia de vocês. E captamos conversas bem interessantes. Ele reproduziu um áudio onde Linda podia ouvir claramente a voz de Diego. Pai, ela fugiu da festa. Não sei onde foi, mas não assinou os documentos. A voz de seu Carlos respondia. Ela desconfia de alguma coisa. Vamos ter que acelerar o plano. Encontre ela e traga para casa. Use o menino se necessário. E tem esta aqui. O delegado reproduziu outro áudio. Roberto disse que o garoto sumiu da casa dele também. Pai, você acha que o pirralho ouviu alguma coisa? Se ouviu, é problema nosso. Criança não tem credibilidade mesmo, mas é melhor resolver tudo de uma vez, pai e filho juntos. A crueldade nas vozes deles fez Linda tremer. Eles estavam dispostos a matar Léo também, para proteger o segredo. Com essas evidências, conseguimos mandados de prisão preventiva contra ambos, informou o delegado. Mas queremos pegá-los em flagrante tentando executar o plano. Seria mais seguro para vocês e garantiria uma condenação mais consistente. Ele explicou que montariam uma operação usando Linda e Léo como isca, mas com proteção policial total. Vocês topam colaborar? É arriscado, mas pode ser a forma mais efetiva de acabar com isso definitivamente. A operação foi planejada cuidadosamente.
Linda ligaria para Diego, fingindo que havia tido um mal-estar e saído da festa precipitadamente, mas que agora estava pronta para resolver a situação dos documentos. Eles marcariam um encontro na casa de campo da família, na Estrada da Serra, exatamente onde os criminosos pretendiam executar o acidente. A polícia estaria posicionada estrategicamente, com equipamentos de áudio e vídeo para capturar tudo. Lembre-se, Linda, você vai estar com microfone e GPS ocultos, e teremos equipes a menos de 5 minutos de distância o tempo todo. O delegado era cauteloso, mas Linda sabia que era a melhor chance deles de encerrar aquele pesadelo. Léo ficaria em proteção policial total, longe de qualquer perigo. Mãe, você tem certeza disso? O menino estava preocupado, mas Linda precisava ser forte por ambos. Linda ligou para Diego no final da tarde. Amor, desculpe ter sumido assim da festa. Passei muito mal e tive que sair correndo. A voz dele imediatamente mudou de tom, passando de preocupação fingida para alívio malicioso. Linda, querida, estávamos tão preocupados. Onde você está? Cadê o Léo? Linda respirou fundo antes de responder. Estou melhor agora. Peguei o Léo na casa do Roberto e estamos na casa de campo. Preciso de ar puro para me recuperar. Casa de campo? Perfeito. Estou indo para aí agora mesmo com os documentos que você não assinou ontem. A ansiedade na voz de Diego era mal disfarçada. Querida, preciso que você assine tudo hoje ainda. É importante para nosso futuro. Linda fingiu hesitação. Diego, ainda estou me sentindo fraca. Não pode esperar até amanhã? Não, amor. O Dr. Henrique volta para São Paulo amanhã cedo. Se não assinar hoje, teremos que esperar semanas para resolver isso. A insistência desesperada confirmava que eles haviam adiantado o cronograma. Provavelmente planejavam executar o acidente ainda naquela noite, aproveitando a escuridão da Estrada da Serra. Está bem, Linda cedeu finalmente. Traga os papéis, mas venha só você. Não quero muito movimento aqui. Estou com dor de cabeça. Claro, querida. Só eu. Chego aí em 1 hora. Linda desligou sabendo que havia acabado de marcar sua própria execução, ou o fim do pesadelo. A casa de campo ficava isolada numa curva da Estrada da Serra, cercada por mata densa que dificultaria qualquer tentativa de fuga. Era o local perfeito para um crime, longe de testemunhas e com várias desculpas plausíveis para um acidente fatal. Enquanto esperava, Linda percebeu como cada detalhe daquela propriedade havia sido estrategicamente escolhido pelos assassinos. A localização, o isolamento, até mesmo a decoração rústica, que um dia achara romântica, agora revelava sua verdadeira função sinistra. As equipes policiais chegaram 1 hora antes do horário combinado, posicionando-se discretamente na mata ao redor da casa. Agentes à paisana se espalharam pela estrada, fingindo ser motoristas com problemas mecânicos ou caminhantes noturnos. O delegado coordenava tudo de uma central móvel camuflada, enquanto Linda aguardava sozinha na casa, conectada por microfones ocultos e rastreamento GPS constante. Diego chegou pontualmente, trazendo não apenas os documentos, mas também uma maleta que Linda não reconheceu. Através da janela, ela observou o marido estacionar e verificar cuidadosamente os arredores antes de sair do carro. Os movimentos de Diego eram cautelosos, calculados, muito diferentes do marido carinhoso que Linda pensava conhecer. Quando ele entrou na casa, seu sorriso era forçado demais. Seus olhos brilhavam com uma frieza que a fez repensar todos os 3 anos do casamento. Como você está se sentindo, querida? Diego beijou o rosto de Linda, mas seus lábios estavam frios como gelo. Melhor. Obrigada. Cadê os documentos? Ela foi direto ao ponto, sabendo que precisava capturar evidências claras da conspiração. Estão aqui na maleta. Mas primeiro preciso saber, onde exatamente você foi ontem depois que saiu da festa? Havia desconfiança na voz de Diego, uma tensão que confirmava suas suspeitas sobre a fuga da esposa. Já te expliquei, passei mal e vim para cá. Peguei o Léo no meio do caminho porque não queria que ele ficasse preocupado. Linda manteve a versão preparada, observando as reações do marido. Engraçado, ele murmurou abrindo a maleta.
Porque Roberto disse que o Léo sumiu da casa dele. E você não atendeu nossos telefonemas por horas. Os olhos de Diego estudavam Linda intensamente, procurando sinais de mentira. Diego, o que está acontecendo? Por que está me interrogando assim? Linda fingiu confusão e mágoa. Somos casados. Não sou sua suspeita. Diego riu baixo, um som que Linda nunca havia ouvido antes, cruel e desprovido de qualquer afeto. Suspeita? Querida, você não faz ideia do quanto é suspeita. Ele abriu a maleta completamente, revelando não apenas documentos, mas também uma seringa e pequenos frascos de medicamentos. O que é isso, Diego? Linda apontou para os objetos médicos, fingindo espanto enquanto seu coração disparava. Isso, minha cara esposa, é seu seguro de vida sendo executado mais cedo do que planejamos. A máscara de Diego finalmente caiu completamente. Sabe, você deveria ter assinado os papéis ontem. Teria sido muito mais fácil simular um acidente de carro depois da festa. Agora teremos que improvisar. Você vai me injetar isso e fingir que foi acidente? A voz de Linda tremia, mas era necessário fazê-lo confessar tudo claramente para as gravações. Não exatamente. Diego sorriu friamente enquanto preparava a seringa. Você vai injetar em si mesma. Vou dizer que entrei aqui e encontrei você em overdose acidental de medicamentos para depressão. Uma mulher frágil, sem família, que não suportou a pressão da vida social que o casamento trouxe. E o Léo, onde ele se encaixa no seu plano? Linda precisava saber se o filho estava em perigo imediato. Léo vai ficar muito traumatizado com a morte da mãe, coitadinho. Vai precisar de tratamento psiquiátrico em uma clínica especializada. Papai já tem tudo arranjado. Uma internação longa, bem longe daqui, até ele se recuperar da tragédia. O sarcasmo na voz de Diego nauseou Linda. Durante esse período de recuperação como pai responsável, vou administrar a herança dele. 20 milhões de reais dão para cobrir muitas despesas médicas, não é mesmo? Diego testou a seringa, esguichando um pouco do líquido no ar. E convenhamos, crianças se adaptam rápido. Em alguns anos, Léo nem vai se lembrar direito de você. Vai me ver como o pai heróico que cuidou dele depois da tragédia. Você é um monstro, Linda murmurou, deixando a emoção real vazar na voz. Monstro? Querida, sou um homem de negócios. E você era um negócio muito lucrativo. Jovem, ingênua, sem família para fazer perguntas difíceis. Perfeita para o que precisávamos. Diego se aproximou com a seringa. Sabe o que mais me impressiona? Como você acreditou no conto do amor à primeira vista. 3 meses de namoro e aceitou casar. Que romântico. Foi tudo mentira desde o começo? Obviamente. Você acha que alguém da nossa família se casaria por amor com uma balconista de farmácia? O desprezo de Diego era palpável. Mas reconheço que você foi uma boa atriz. Quase acreditei que estava apaixonada mesmo. Ele segurou o braço de Linda com força. Agora pare de drama e estenda o braço. Quanto mais você resistir, mais doloroso vai ser. Foi nesse momento que Linda ouviu o sinal combinado. Um assobio baixo que indicava que as equipes estavam se posicionando para a invasão. Ela precisava ganhar mais alguns segundos para garantir que Diego confessasse tudo completamente. Espera, disse. Se vou morrer mesmo, pelo menos me conta, você matou Paula também? Os olhos de Diego brilharam com orgulho perverso. Paula foi meu primeiro trabalho solo. Papai ficou tão impressionado com minha criatividade. Como você matou Paula? Linda insistiu, sabendo que essa confissão selaria a condenação do marido. Paula foi mais difícil. Ela desconfiava de alguma coisa nos últimos dias. Tive que agir rápido. Diego parecia nostálgico, como se rememorasse bons momentos. Droga no drink durante um jantar romântico. Depois carreguei ela para o carro e encenei o acidente. Choveu naquela noite, o que ajudou a eliminar evidências. E os outros? Quantas pessoas vocês mataram? Outros? Querida, você e Paula são especiais. Casos únicos. Diego riu. Papai sempre diz que assassinato deve ser usado com parcimônia, apenas quando necessário para resolver problemas financeiros grandes. Mulheres jovens e ingênuas são investimentos de longo prazo.
Vocês geram filhos que geram heranças. Nesse momento, a porta da frente explodiu com o impacto da invasão policial. Polícia! Mãos ao alto! Gritos de agentes ecoaram pela casa enquanto Diego congelou com a seringa ainda na mão. Sua expressão mudou do controle absoluto para o pânico completo em segundos. Isso é uma armadilha, ele gritou tentando usar Linda como escudo humano. Diego Henrique Carvalho, você está preso por tentativa de homicídio, formação de quadrilha e homicídio doloso. O delegado entrou apontando a arma diretamente para o criminoso. Solte a seringa e se afaste da vítima lentamente. Diego olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída que não existia. A casa estava cercada. Sua fuga era impossível. Vocês não têm provas de nada. É a palavra dela contra a minha. Ele ainda tentava negar, mas sua voz tremia de desespero. Na verdade, temos tudo gravado, respondeu o delegado indicando os microfones ocultos, incluindo sua confissão sobre o assassinato de Paula Santos 5 anos atrás. Suas próprias palavras o condenaram. A expressão de Diego, quando compreendeu que havia confessado tudo, foi de horror puro. Impossível, como vocês. Seu enteado Léo ouviu sua conversa com seu pai e nos alertou, explicou o delegado enquanto outros agentes algemavam Diego. Uma criança de 10 anos teve mais caráter e coragem do que homens adultos como vocês. Com Diego preso, a operação se expandiu para capturar seu Carlos e desmantelar toda a rede criminosa. Na mansão da família, os agentes encontraram um verdadeiro arquivo de crimes. Documentos falsificados, registros de seguros fraudulentos e evidências de outras mortes suspeitas ao longo dos anos. O império imobiliário dos Carvalho era uma fachada para atividades criminosas que incluíam assassinatos por interesse, fraudes de seguro e lavagem de dinheiro. Seu Carlos foi preso em sua própria casa, tentando desesperadamente queimar documentos comprometedores no escritório. Quando os agentes invadiram, encontraram o velho destruindo planilhas que detalhavam décadas de crimes financeiros. Vocês não entendem com quem estão mexendo, ameaçou durante a prisão. Tenho contatos em todos os níveis do governo. As ameaças vazias apenas confirmaram o quão profunda era sua arrogância criminosa. Dr. Henrique, o advogado da família, também foi detido em seu escritório no centro da cidade. Em seus arquivos, a polícia descobriu registros de pelo menos 12 casos similares ao de Linda ao longo de 20 anos. Mulheres jovens, todas casadas com homens ricos, todas mortas em acidentes convenientes após assinar apólices de seguro vultuosas. Era uma operação industrial de assassinatos por interesse. A investigação revelou que a família Carvalho comandava uma rede de crimes que se estendia por vários estados. Eles identificavam mulheres vulneráveis, órfãs sem família próxima, com filhos pequenos, e orquestravam casamentos fraudulentos para acessar heranças e seguros de vida. Diego era apenas um dos sedutores da organização, especializado em conquistar a confiança de vítimas específicas. Roberto, irmão de Diego, inicialmente negou envolvimento, mas evidências em sua casa revelaram que ele participava ativamente dos crimes. Na noite em que Léo escapou de sua casa, Roberto havia preparado drogas para sedar o menino, garantindo que ele não interferisse nos planos da família. Pensei que fosse apenas negócios. Foi sua defesa patética quando confrontado com as evidências. Dona Helena, apesar da aparência maternal, era a verdadeira mente por trás da operação. Ela planejava meticulosamente cada assassinato, escolhia as vítimas e coordenava as execuções. Quando presa, manteve a dignidade altiva até o final, recusando-se a confessar ou mostrar qualquer remorso pelas mortes que havia orquestrado. Fiz o que foi necessário para proteger o patrimônio da família, foi tudo que disse. 6 meses após os julgamentos que resultaram em condenações severas para toda a família Carvalho, Linda e Léo começaram uma nova vida em outra cidade. O menino demonstrou uma resistência surpreendente durante todo o processo legal, testemunhando com coragem impressionante para sua idade. Sua bravura em expor os crimes salvou não apenas suas vidas e a da mãe, mas também impediu que outras famílias se tornassem vítimas da organização criminosa.
Mãe, você acha que fiz a coisa certa contando tudo para a polícia? Léo perguntou certa noite a Linda, enquanto faziam dever de casa, na nova casa alugada. Filho, você foi o herói de toda essa história, respondeu ela, acariciando os cabelos do menino. Sua coragem salvou muitas pessoas. Léo sorriu, mas Linda ainda percebeu a sombra de tristeza em seus olhos. Perder a figura paterna, mesmo que criminosa, havia sido traumático para ele. Com o dinheiro da herança do bisavô, finalmente liberado após a prisão dos criminosos que tentaram roubá-lo, Linda e Léo conseguiram recomeçar com segurança financeira. Linda investiu parte em uma pequena farmácia, voltando às suas origens profissionais, e outra parte em um fundo de educação para Léo. Eles queriam uma vida simples, longe dos luxos perigosos que quase custaram suas vidas. Léo se adaptou bem à nova escola e fez amigos rapidamente. Sua experiência o havia amadurecido além da idade, mas ainda mantinha a doçura e inteligência que sempre o caracterizaram. Mãe e filho começaram terapia familiar para processar o trauma e fortalecer sua relação. Doutor Marina, a psicóloga deles, elogiava constantemente a maturidade emocional de Léo e a capacidade de ambos de superar a adversidade unidos. Sabe o que mais me impressiona em vocês? Disse Dr. Marina durante uma sessão. A forma como transformaram uma experiência traumática em fonte de força e união. Era verdade. A tentativa de destruí-los havia na realidade tornado Linda e Léo mais próximos e resilientes. Eles desenvolveram uma cumplicidade especial, baseada na confiança absoluta e no respeito mútuo. Os fins de semana de Linda e Léo se tornaram sagrados. Visitavam museus, iam ao cinema, faziam piqueniques no parque. Atividades simples que os lembravam do que realmente importava na vida: amor, honestidade e a presença um do outro. Mãe, agora somos só nós dois contra o mundo, Léo disse uma tarde, abraçado à mãe, enquanto assistiam o pôr do sol. E isso é mais do que suficiente, respondeu Linda, sabendo que falava a verdade mais pura. 2 anos se passaram desde aquela noite terrível em que descobriram a verdade sobre a família que acreditavam ser sua. Léo, agora com 12 anos, cresceu para ser um jovem extraordinário. Inteligente, corajoso e compassivo, moldado pela adversidade, mas não endurecido por ela. A relação entre mãe e filho se tornou ainda mais forte, baseada na confiança absoluta e no respeito mútuo que nasceu daquela experiência traumática, mas transformadora. Frequentemente, Linda reflexionava sobre como uma única decisão, Léo ter a coragem de contar o que ouviu, mudou completamente o curso de suas vidas. Se ele tivesse se calado por medo ou insegurança, ela estaria morta hoje, e ele seria apenas mais uma criança órfã, manipulada por criminosos sem escrúpulos. A coragem de uma criança de 10 anos salvou não apenas suas vidas, mas também impediu que outras famílias se tornassem vítimas da mesma organização criminosa que durante décadas operou impunemente. A história deles ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de libertar. Léo ensinou à mãe que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir corretamente apesar do medo. E juntos aprenderam que família verdadeira não se define por sangue ou documentos legais, mas pelo amor incondicional, pela proteção mútua e pela disposição de sacrificar tudo uns pelos outros. Naquele momento, em sua vida simples mas genuína, Linda e Léo eram mais ricos do que jamais foram em meio aos luxos falsos daquela existência criminosa que por pouco não os destruiu para sempre. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.